Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo programando com linguagem Python para nós construirmos uma interface gráfica. Então, continuando aí a aula passada da calculadora, hoje nós vamos colocar vida nesse projeto. Então, vamos colocar todos os botões e também as funções de soma, subtração, multiplicação e divisão, junto também com os tratamentos de erros. Então, dessa vez já tenho o código aqui para vocês, eu vou explicando linha por linha, certo? Então, inicialmente claro, a importação da biblioteca, depois fazemos a instância aqui, master igual a tk, colocamos um título, colocamos um ícone, posicionamos a janela que você já aprendeu na aula passada, a playlist está aqui na descrição, também deixamos o redimensionamento desligado, e aqui tem uma função extremamente importante. Vou rodar o programa e você já vai ver como que ele ficou. Então, temos aqui o display exibindo o resultado, e aqui o número 1 e o número 2, duas caixas de entrada, tá? Vamos fazer um teste, colocando 55 vezes 67, sei lá, vamos somar. Então, ele vai somar o número 1 mais o número 2. Fazendo a subtração, deu um número negativo, né? Porque ele subtrai este primeiro número, 55. Vamos dividir, olha lá, dividindo com 4 casas após a vírgula. E vamos fazer a multiplicação, olha lá, que bacana, né? Funcionando perfeitamente. Agora, imagina que o usuário queira dividir 0 por 0. Então, temos que colocar um erro aqui. Então, vamos dividir, olha lá. O erro que eu quis colocar é um número infinito, né? 9999, por aí. Então, não é possível dividir 0 por 0. E caso o usuário queira fazer as contas com strings, olha lá, só números, vai exibir aqui só números. Então, o usuário saberá que ele tem que colocar apenas números aqui. Outro erro possível, querer fazer conta com 0 e também uma string, olha lá. Então, sempre que ele identificar uma string em uma dessas duas entradas, o resultado será só números. Você deve estar pensando como posicionar os botões, as entradas e os labels exatamente aonde eu quero. Essa função aqui, ó, clique esquerdo do mouse, faz isso para nós. Tenho a interface rodando aqui e eu coloquei um botão exatamente neste quadrado. Para isso, eu criei uma função que faz a diferença do eixo X e do eixo Y. E com isso, eu vou ter exatamente os parâmetros para colocar ali na função e, consequentemente, vou ter o botão alinhado certinho. Então, olha só, digamos que eu queira colocar um botão bem aqui no meio, tá? Então, para isso, eu utilizo a função que você já aprendeu na aula passada de coordenadas do botão, coordenadas aqui do nosso mouse, né, do cursor do mouse. Se eu clicar aqui, ó, eu salvo as coordenadas atuais e para saber as coordenadas finais, eu vou para onde eu quero aqui com o cursor e dou um clique. Percebeu que aqui embaixo apareceu largura, altura e a posição X e Y que eu devo começar. Para isso, é bem simples, digamos então, querendo um botão aqui, qual que é a distância para cá? Digamos que eu tenho 100 daqui para o início do botão e para o final do botão eu tenho 150. Então, eu sei que a largura desse botão deve ser de 50. Por quê? Porque será a posição inicial menos a outra posição, certo? Bem simples de entender, isso funciona no eixo X e no eixo Y. Preste atenção aqui, ó. Assim que eu clicar, eu inverto o estado desta variável. Então, inicialmente ela é 0, depois ela vai para 1. Indo para 1, executa esta condição.
salvo as coordenadas iniciais do botão em x1 e y1. Em seguida, assim que eu ir até a posição final e clicar, eu vou printar na tela o quê? A largura, que é a posição atual menos a antiga, e a altura, a mesma coisa, a posição atual menos a antiga. E no final, apenas exibo a posição antiga, que é a primeira posição. Está escrito aqui, ó, x1 e y1, que é lá aonde o botão vai começar. Então é simples, é só fazer isso e aplicando no ponto place, aqui, ó. Mostrar aqui, ó lá, no posicionamento dos botões, certo? Isso serve para labels, entradas, saídas, o que for possível para colocar ponto place. Em geral, todas as ferramentas, chamadas widgets. Essa função está no código apenas para eu explicar, tá bom? Para vocês. Mas ela não está sendo mais útil agora. Pode tirar sem problema. Aqui temos a função de calcular que eu vou explicar depois. Na linguagem Python, você pode colocar assim, ó, a definição de várias variáveis que tenham o mesmo valor. Olha que interessante. Declarar o nome igual ao outro nome e no final é igual a 0. Então, se eu mudar aqui o valor 5, por exemplo, todas estas variáveis terão o valor 5. Mas para funcionar tem que ser 0. Olha que legal a organização que eu fiz nesse código. Então, ó, temos aqui importação de imagens. Então, se eu precisar colocar outras imagens, vou colocando aqui embaixo. Aqui temos a criação de labels. Primeiramente, eu vou criar a label e atribuir a uma variável. E, em seguida, eu tenho o posicionamento destas labels. Tá vendo que interessante? Assim fica mais organizado, né? Esta label resposta é nada mais do que este quadrado principal, beleza? Perceba que está começando em 0. Olha aqui, ó, text 0. Então, o fundo da calculadora você aprendeu na aula passada. Agora, a criação dos botões segue a mesma lógica. Vamos criando os botões aqui, atribuindo a uma variável e em seguida posicionando. Tá vendo que bacana? Utilizei um recurso diferente, mudei aqui a fonte, coloquei Arial 30, atribuí o comando à nossa função lá, já explico isso aqui. Também utilizei esta opção aqui de anchor, que é uma ancoragem. Então, basicamente, nós vamos ancorar o texto dentro do botão. Dessa forma, eu coloquei aqui o botão menos um pouco mais para cima, beleza? Ó, vou mudar aqui, vou colocar para você ver. Tá vendo aqui, ó, que o texto do botão menos tá bem próximo do centro desse botão. Se eu mudar para norte, olha como é que vai ficar. Tá vendo como que ficou? Ficou para baixo aqui, ó. Então, este parâmetro anchor serve para orientar o nosso texto dentro do botão. Criei umas caixas de entrada, apenas duas, né? Número 1 e número 2. Coloquei para o número iniciar na posição central. Então, assim que a pessoa digitar ali, o número sempre vai começar no meio e vai aí se ocupando centralizado. Perfeito! Em seguida, posicionei as caixas de entrada e aqui também é bem bacana, porque nós iniciamos as caixas com os valores de 0 primeiro, tá? Este end significa que eu vou colocar o número sempre no final, tá? Então, se eu fizer outro insert desse na outra linha e colocar end e outro número, vai aparecer 0, em seguida o número, tá? A gente sempre move o cursor para o final. Na última linha, o master.loop, que você também já sabe como funciona. E agora aqui é bem bacana, olha só. Na criação dos botões, eu atribuí command, lambda, e coloquei calcular, e aqui eu pus um parâmetro para essa função. Então, se o usuário der um clique no botão mais,
eu vou lá para aquele evento da função calcular, vai surgir um evento, então eu venho para cá. Daí a função vai verificar se este parâmetro op de opção for 1, então faça a soma. Olha só. Então eu pego o valor, ó, .get do número 1 e do número 2, então eu pego aquele valor que está na caixa e faço a soma. Feito a soma, estas opções aqui serão inválidas e no final eu vou retornar o quê? O valor de x, né? Que foi feita uma conta, então eu defini como x, o valor que nós não sabemos. Posso utilizar esta função .config para configurar exatamente a opção texto da minha label. Então, eu mudo aquele texto que inicialmente é 0 para a resposta, tá vendo? E utilizo esse round para arredondar para 4 casas após a vírgula. Utilizo este try e except para evitar problemas. Então, eu faço o seguinte, ó, try, número 1.get, tem que ser ponto flutuante. Se não for ponto flutuante, então, olha só, valor errado, né? Ele vai exibir aqui só números. Perfeito? Aqui acontece o seguinte, tente obter um valor da entrada 1 e da entrada 2 do tipo ponto flutuante. Se isso não acontecer, ó, ele tentou, mas não é isso, então eu venho para o tratamento de erro, uma exceção, valor errado. Olha aqui também na opção de divisão, quando o usuário pressionar a barra aqui, ó, que é o botão de divisão, a opção será 3. Em seguida, se a opção for 3, tente executar isso aqui, ó, tente fazer esta conta. Só que assim, se essa conta der um erro conhecido já da programação de 0 dividido por 0, x vira 9999. Tá vendo? Aí no final, printa este valor infinito, beleza? Vamos rodar novamente o código para você ver como ele funciona. Então, dividindo 0 por 0, temos este número infinito. Vamos colocar números maiores aqui, ó, e dividir por algum número par, ó. Olha lá que bacana, funcionando perfeitamente. Vamos fazer a multiplicação. Olha lá, deu este valor. Vamos somar, subtrair, dividir e beleza, você vê que está funcionando. Por essa aula é só, espero que você tenha gostado. Claro, pratique, é só assim que você vai aprender de verdade. Até as próximas aulas, que vamos começar um outro projeto de interfaces gráficas. Até mais!